Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Assim está escrito na santa palavra de Deus: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que com nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Que Deus aplique o texto que acabamos de ler em nossos corações, mentes e vidas. Meus amados e muito queridos irmãos, esta noite nós falaremos da exortação vinda das Sagradas Escrituras a chegarmos com confiança ao trono da graça. Porém, para chegarmos com confiança ao trono da graça, é necessário que conheçamos o caminho que nos possibilita a chegarmos ao trono da graça. E esse caminho não é outro senão o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso único e todo suficiente Salvador. A palavra de Deus mostra-nos com muita clareza que Ele, Cristo, é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. A palavra de Deus nos diz, nesse texto inicial, visto que temos um grande sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote não é pequeno. O nosso sumo sacerdote não é efêmero e passageiro, é eterno. Quando se fala de sumo sacerdote, é sempre importante mostrarmos a supremacia de Cristo em relação aos demais sacerdotes. Nos sistemas religiosos não existe adoração sem a intervenção de um sacerdote. O sacerdote é aquele camarada que faz mediação entre o povo e o seu Deus. Não existiria romanismo sem a presença dos padres. Sem padre não há catolicismo. Nas chamadas religiões afros, tem sempre um intermediário, aquele camarada que faz a intermediação entre o praticante e o adorado. Porém, nós que cremos em Jesus, nós não temos esse tipo de sacerdócio humano. Um pastor, um pregador não é um sacerdote. Não é revestido de um poderio especial para representar o povo perante Deus. Todos os crentes salvos por Cristo podem chegar livremente ao trono da graça por causa de Cristo. Amém? Nós podemos chegar ao trono da graça por causa de Jesus Cristo. Nós não precisamos de um intermediário, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Bom, quando nós falamos de sumo sacerdote, é muito apropriado e seguro observarmos as características do sumo sacerdote do judaísmo. Nós estamos estudando um texto que encontra-se no corpo de Hebreus, do livro de Hebreus, e obviamente direcionado a crentes vindos dentre os judeus. Os crentes aos quais foi direcionada esta carta aos Hebreus eram crentes advindo do judaísmo, e portanto havia uma certa necessidade
de explicação, de exortação em relação daquilo que eles haviam sido e aquilo o qual eles eram de fato. Foram judeus, mas não eram mais. Agora eram salvos por Jesus Cristo, eram filhos de Deus. Estavam em um patamar superior àquele patamar imposto pelo judaísmo. Porque a característica do judaísmo é a lei, e a lei não pode salvar ninguém. Quando alguém está praticando o judaísmo, ele está debaixo da lei, e aqueles que estão debaixo da lei não estão aperfeiçoados, porque a lei a ninguém aperfeiçoa. Bom, em Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz o seguinte: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Bom, a morte de Cristo o credencia como sacerdote. O sacerdote do Velho Testamento, ele oferecia sacrifícios com sangue de bodes, de touros, de bezerros, não com o seu próprio sangue. E o seu próprio sangue também não teria validade alguma, porque ele, ao contrário de Cristo, sendo tentado, pecava. Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Fique com essa característica de Cristo sempre na sua mente. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. No versículo 25 do capítulo 9, ele diz: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Jesus Cristo não ofereceu um sacrifício por si mesmo, porque Jesus Cristo não tinha pecado. Cristo é o sacerdote dos bens futuros. E Cristo não entrou num templo construído com mão humana. Em que pese o templo em Jerusalém ter sido construído conforme um modelo, o templo em Jerusalém foi construído conforme um modelo, ele foi construído com mãos, ou por meio de mãos humanas. Cristo não entrou no modelo, Cristo entrou no verdadeiro templo no céu. No versículo 11 e também 12 de Hebreus 9 está dito: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Irmãos, eu estou mostrando a supremacia e a grandeza do nosso sacerdote, do nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote não oferece sacrifícios em templos feitos por mãos humanas. O nosso sacerdote não oferece sacrifício por si mesmo, porque ele é sem pecado. E a oferta que o nosso sumo sacerdote apresenta é o seu próprio sangue, não é com sangue alheio. O nosso sumo sacerdote é dotado de características especiais para a honra e glória de Deus. O nosso sumo sacerdote não pode ser comparado com o sacerdote ou o sacerdócio segundo a lei. O sacerdote segundo a lei era um pecador, e ele necessitava oferecer sacrifício por si mesmo. E mais, a característica da lei é de não aperfeiçoar. No capítulo 7 de Hebreus, no versículo 19 diz:
Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A lei, irmãos, foi trazida por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei não é dotada de poder aperfeiçoador. A lei não aperfeiçoa absolutamente nada. Nenhum ser humano foi ou será justificado diante de Deus pela lei. Nós sabemos que existe ainda hoje vários grupos religiosos que tentam uma imposição da lei, como se a lei tivesse capacidade em si mesmo de purificar. Então alguns se amarram ao sábado e outros a outras práticas advindas da lei, mas a mais comum nos dias de hoje é a defesa do sábado. Alguns acham que para serem justificados têm de guardar o sábado. Bom, a lei, mesmo quando estava em vigor, porque a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo, a palavra de Deus diz que a lei durou até João, ou seja, a lei é fim, a lei não tem mais validade para os dias atuais. Mas mesmo quando a lei ainda era uma dispensação em curso, a dispensação atual é a da graça, não a da lei. Mesmo quando a lei ainda era uma dispensação em curso, ela era de total incapacidade no que diz respeito a aperfeiçoar, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A melhor esperança é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. A melhor esperança é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. No versículo 22 desse capítulo 7, está dito: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. A aliança a qual Jesus é o fiador, ela é melhor. Por que ela é melhor? Porque Jesus, ao tornar-se fiador desta aliança, ele fez com a autoridade daquele que entrou no santo lugar com o seu próprio sangue. Enquanto a outra aliança, ela tinha como base o sangue de bodes, de bezerros, a nossa aliança, a aliança a qual estamos atrelada, feita pelo nosso sumo sacerdote, ela foi feita com base no sangue de Cristo. De tanto melhor aliança foi Jesus feito fiador. A aliança feita por Jesus foi com seu próprio sangue. Voltando até Hebreus 9, versículo 12, diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. A aliança a qual Jesus é o fiador, ela é melhor, porque ela não foi feita com sangue alheio, ela foi feita com o seu próprio sangue. Não foi o sangue de bodes e bezerros, mas o seu próprio sangue, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele ressuscitou, ele derramou o seu sangue e ele ressuscitou. Bom, no versículo 24 de Hebreus 7 está dito: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Esse, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Se você for estudar as características da religião judaica, você vai perceber que os sacerdotes tinham turnos e que havia sobre eles um sumo sacerdote que tinha um ministério próprio e que esse ministério chegava ao fim, ele era substituído, porque não era um ministério perpétuo e não poderia ser. Por quê? Porque o sumo sacerdote vinha à falência, era homem e estava imposto sobre ele a condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Bom, Cristo é fiador de uma melhor aliança porque ele tem
um sacerdócio eterno, porque ele é eterno. Porque ele é eterno. Este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo para a honra e glória de Deus. Amados irmãos, o nosso sacerdote é perpétuo. Ele é hoje, amanhã e sempre. Amém? Amém. Hoje, amanhã e sempre. E o é eternamente. Ele é desde o princípio até a eternidade. Ele é o alfa e o ômega. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele estava no princípio com o Pai fazendo todas as coisas. Ele é Deus. Eu gosto da expressão bíblica que ele é o verdadeiro Deus e vida eterna. Por isso que é perpétuo. Seguindo ainda aqui em Hebreus capítulo 7, no versículo 26, diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Amém? Amém. Veja as características do nosso sumo sacerdote. Enquanto o sacerdote lá da lei era pecador, estava imposto sobre ele todas as limitações da morte e do pecado. O nosso sumo sacerdote, ele é santo, ele é inocente, ele é imaculado, ele é separado dos pecadores e ele é feito mais sublime do que os céus. Esse é o nosso sumo sacerdote. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, irmãos, nós nos reunimos em torno de Cristo e por causa de Cristo. Nós não estamos aqui buscando divertimento, nós não estamos aqui buscando prazeres emotivos ou religiosos. Nós estamos aqui porque nós temos um grande sumo sacerdote. Nós temos uma razão suprema para estarmos aqui, e essa razão suprema é Jesus Cristo. Uma igreja de Cristo não se reúne para buscar bênção. Eita, eu vou para a igreja buscar bênção. Isso é conversa fiada, não é conversa de crente. Uma igreja de Cristo considera Cristo suficiente para todas as coisas. Amém? Então a razão primeira, principal de estarmos aqui é Jesus Cristo. Eu não devo vir para a igreja a não ser por causa de Cristo. Bom, agora se a beleza de Cristo não é suficiente para que eu esteja aqui, bom, talvez eu deva considerar buscar para a minha vida outra coisa que não Jesus. Uma igreja de Cristo não faz acomodação para que A, B ou C sinta-se à vontade fora de Cristo. Todos nós devemos estar aqui na igreja muito felizes por causa de Cristo. A palavra de Deus já diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E aqueles judeus tinham alegria para irem à casa do Senhor, que não era a casa do Senhor propriamente dita, porque Deus não habita em casas feitas por homens. Era o templo em Jerusalém. Nós temos uma relação muito superior a que os judeus tinham com Deus, porque a nossa relação com Deus é filial. Então, alegrei-me quando me disseram vamos à casa de papai. Abba Pai, nós clamamos Abba Pai. Então nós devemos estar alegres em servir a este sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Bom, aqui mais uma característica do nosso sumo sacerdote, versículo 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Cristo, com um único sacrifício, oferecendo-se a si mesmo. E você sabe que a característica da vítima do sacerdote, do sacrifício no Velho Testamento, o cordeiro, o bode, o touro, tinha de ser perfeito, né? Tinha de ser imaculado, não podia ter mácula. Se era branco, tinha de ser todo branco. Se tivesse um arranhão, não podia ser apresentado como oferta de sacrifício.
Bom, Jesus é a oferta perfeita, Jesus é o sacrifício perfeito, e ele jamais necessitou de apresentar sacrifício por si mesmo, porque ele é sem pecado. O sumo sacerdote tinha de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados. Antes de interceder pelo povo, ele tinha de interceder por si mesmo. O sumo sacerdote humano, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, ele oferecia por si mesmo, porque também era um miserável pecador. Mas Cristo sem pecado. Cristo sem pecado. Então, meus irmãos, acredito eu que os amados estão percebendo a grandeza do nosso sumo sacerdote. E sendo conhecedores do nosso sumo sacerdote, nós podemos chegarmos com confiança ao nosso Deus. Bom, ainda em Hebreus, desta vez no capítulo 3, versículo 1, está dito: por isso, irmãos santos, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa fé, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Portanto, sendo conhecedor de Cristo, nós devemos nos achegarmos com confiança ao trono da graça, visto que temos um grande sumo sacerdote, versículo 14 do capítulo 4, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Bom, jamais é dito de um sacerdote da tribo de Levi que ele penetrou nos céus. Jamais é dito de qualquer um sacerdote terreno de que ele penetrou nos céus. Mas do nosso sumo sacerdote é dito que ele está nos céus. Amém? Amém. É importante destacarmos no Evangelho de João, capítulo 14, quando o nosso sumo sacerdote fala-nos desse seu penetrar nos céus. E ele diz no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que grande notícia! O nosso sumo sacerdote penetrou nos céus. E ele está aqui nesse texto dizendo que para que onde eu estiver estejais vós também. Então temos aqui uma bendita esperança que num ponto futuro nós também estaremos no céu. Amém? Amém. O Senhor Jesus está no céu. É importante você fazer essa associação deste verso, desses dois versículos que lemos agora no capítulo 14 do Evangelho de João, com o verso 14 do capítulo 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque existem grupos religiosos que dizem que os crentes não irão para os céus. Jesus penetrou nos céus e é Ele mesmo, o próprio Cristo, que diz: para que onde estiver estejais vós também. Nosso destino está traçado, é estarmos com Cristo para sempre, e Cristo está nos céus. Amém? Cristo está nos céus. Amados, nós temos um grande sumo sacerdote, e por termos esse grande sumo sacerdote, devemos retermos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Amados irmãos, as nossas fraquezas. Bom, todos os crentes têm fraquezas, isso é fato. É impossível você bater no seu peito e dizer: eu não tenho fraquezas. Nós temos uma doutrina perfeita, porque não é nossa. Lembre sempre, a perfeição doutrinária, ela é escriturística, ela é da Bíblia, ela não é minha nem sua. Então a Igreja de Cristo tem uma doutrina perfeita e sem defeito nenhum, porque ela foi trazida por Cristo do próprio céu, amém? Ele mesmo disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Essa doutrina é perfeita, ela é sem falha alguma. Porém, os crentes, eles são cheios de fraquezas. E essa epístola a Hebreus, ela foi escrita a irmãos santos. No versículo 1 do capítulo 3 diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Bom, Jesus Cristo, ele é o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Nós somos santos porque fomos santificados pelo sangue de Jesus, mas estamos ainda na carne, e por estarmos na carne ainda temos fraquezas. Bom, eu não estou procurando a sua fraqueza, e não recomendo a nenhum de nós ficarmos observando a fraqueza alheia, porque a fraqueza alheia pertence a ele e não a você. Agora, ele precisa resolver o seu problema de fraqueza, porque nós não fomos constituídos filhos de Deus para vivermos em queda. A fraqueza existe, mas existe a solução para a fraqueza, e a solução para a fraqueza é Jesus Cristo. Olha o que o texto diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, Cristo se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe da fraqueza humana, porque Cristo em tudo foi tentado. Cristo foi tentado em tudo, irmãos. Não há um tipo de pecado ao qual Jesus não tenha sido tentado, porém ele não pecou. Jesus foi verdadeiramente tentado, e não pense você que Jesus estava usando do atributo de teatro, ou seja, que ele estava interpretando. Quando Jesus passou o seu período de deserto, ele verdadeiramente foi tentado, porém sem pecado. Não havia teatro, não havia fingimento ali, não havia simulação. Jesus verdadeiramente foi tentado, mas sem pecado. Então ele conhece a natureza da tentação e ele conhece as nossas fraquezas. Portanto, quando estamos fracos, devamos correr para Cristo, pois é Ele quem pode nos ajudar. Amém. É Ele quem pode nos ajudar. É Ele quem pode nos manter firmes, mesmo sendo nós fracos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus em tudo foi tentado, como nós crentes podemos ser tentados em tudo, porém Cristo sem pecado. E você pode pecar. Porém, para não pecarmos, para não cairmos na tentação, a tentação em si não é pecado, mas ela pode levar ao pecado. Então, para não cairmos na tentação, não vamos dar uma de super crentes. Vamos admitir que somos fracos e vamos correr para aquele que pode nos sustentar, que é Jesus Cristo. Irmãos, Cristo conhece. Olha o versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas
patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amados irmãos, não existe pecado encoberto para Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Você pode esconder algo de seu pai, de sua mãe, do seu amigo, do irmão da igreja, do pastor, da sua mulher, do seu filho. Você pode esconder, mas você não esconde absolutamente nada de Deus. Você não esconde absolutamente nada de Deus. Pode ter certeza disso. Eu gosto daquela expressão de Cristo ao dizer que viu Natanael embaixo da figueira, não é isso? Talvez ele estivesse achando que estava ali no canto seguro, secreto, que ninguém jamais o viria ali. Jesus o viu. Jesus vê todas as nossas ações. Então não adianta esconder absolutamente nada de Jesus, porque Ele sabe. Portanto, as nossas fraquezas devem serem derramadas perante o Senhor em oração. As nossas fraquezas devem serem derramadas perante o Senhor em oração, porque Ele conhece, Ele sabe. A Bíblia diz que as nossas fraquezas não estão encobertas, porque não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas, inclusive as nossas fraquezas, estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Preste atenção na expressão, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todos os seres humanos terão de tratar com ele. Os crentes no tribunal de Cristo, onde serão galardoados ou não. Os perdidos no trono branco, onde serão lançados eternamente no lago de fogo e enxofre. Então, cabe a você, se não é crente ainda, decidir como você quer tratar com Cristo. Se no tribunal de Cristo, para ser galardoado, ou se no trono branco, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Os que creem em Jesus tratarão com Cristo no tribunal de Cristo. Os que não crerem em Jesus tratarão com Cristo para serem lançados no lago de fogo e enxofre. É uma decisão pessoal. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Só você decide. Só você tem o poder de decidir se estará tratando com Cristo no tribunal de Cristo, ou estará tratando com Cristo no lago de fogo e enxofre do trono branco. É uma decisão muito pessoal e eu mesmo não toco nela. Essa é com Deus e você. Bom, seguindo adiante, todas as nossas fraquezas estão nuas e patentes aos olhos dele. Portanto, sendo ele conhecedor das nossas fraquezas, ele pode nos ajudar. Ele pode compadecer-se. Às vezes, irmãos, o crente, ele descobre uma fraqueza de um outro irmão em Cristo e ele não se compadece. Por ele, o camarada era no outro dia eliminado da igreja. Porque nós não somos misericordiosos como Deus é misericordioso. E graças a Deus por isso. Se a misericórdia de Deus fosse comparada com a nossa, sabe quantos de nós seriam salvos? Nenhum. Então devemos ser gratos a Deus porque Ele é misericordioso e Ele se compadece das nossas fraquezas. Portanto, meus irmãos, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Ao chegarmos buscando o compadecer-se do nosso sumo sacerdote ao trono da graça, nós chegamos com confiança e nós buscamos misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. A fim de sermos ajudados no tempo do Senhor. Todos nós precisamos da ajuda dele. Não existe aqui nenhum de nós somos super crentes. Eu não preciso. Todos nós necessitamos. Todos nós necessitamos da ajuda do Senhor.
Todos nós, sem exceção, necessitamos do compadecer-se do Senhor. Portanto, vamos chegar com ousadia perante ao trono da graça, buscando misericórdia e graça, e tendo a certeza que seremos ajudados pelo Senhor no tempo oportuno. No tempo de Deus, no tempo oportuno do Senhor, nós seremos ajudados, porque o Senhor é o nosso ajudador. Amém? Amém. O Senhor é o nosso Salvador e o Senhor é o nosso ajudador. Amém. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos a estarem crescendo na graça e conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Amém.